Desapareça por 30 dias. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de afastamento. Porque enquanto você continua exposto ao barulho, às opiniões, às distrações e às expectativas dos outros, algo trava. E no meio disso tudo, a sua própria mente vai ficando cada vez mais fraca, fragmentada, dependente. Agora me escuta com atenção. Não é falta de capacidade, não é falta de sorte, não é falta de oportunidade. É excesso de exposição. É barulho demais e clareza de menos. E é exatamente por isso que as pessoas mais perigosas que você pode encontrar são aquelas que aprenderam a se afastar. Porque enquanto todo mundo está tentando aparecer, provar, mostrar e ser validado, elas estão em silêncio, construindo algo que ninguém consegue ver, mas que todos vão sentir quando estiver pronto. Desaparecer não é fugir. Desaparecer é assumir o controle. É cortar o excesso para recuperar o essencial. É sair do palco por um tempo para construir algo que não pode ser destruído pela opinião dos outros. E se você tiver coragem de fazer isso por 30 dias, algo muda. Não do lado de fora primeiro, mas dentro. Porque quando você se afasta do ruído constante, você começa a ouvir algo que estava abafado há muito tempo. A sua própria mente. No começo, isso incomoda. O silêncio pesa. A ausência de distração te confronta. Você percebe o quanto estava dependente de estímulos, de validação, de movimento. Mas é exatamente aí que começa a transformação. Porque quem não aguenta o próprio silêncio, nunca vai conseguir dominar a própria vida. Durante esses 30 dias, você vai perceber coisas que antes passavam despercebidas. Vai entender que muitas das suas escolhas nem eram suas. Que muita da sua ansiedade vinha de comparação. Que boa parte do seu cansaço era mental, não físico. E isso vai te dar algo que a maioria nunca alcança: clareza. E clareza é poder. Porque quando você enxerga com precisão, você para de agir no automático. Você para de reagir e começa a escolher. E essa mudança é silenciosa, mas é brutal. Você começa a falar menos, mas pensar melhor. Começa a agir menos por impulso e mais por estratégia. Começa a se importar menos com o que é imediato e mais com o que é real. Mas não se engane. Desaparecer não é fácil. Porque o mundo foi feito para te puxar de volta. Notificações, mensagens, convites, distrações, tudo parece urgente. Tudo parece importante. Mas quase nada é essencial. E é nesse ponto que a maioria falha. Elas dizem que querem mudar, mas não conseguem ficar longe do que as mantém iguais. Querem evolução, mas não abrem mão do conforto. Querem resultado, mas continuam disponíveis para tudo e para todos. E quem está disponível o tempo todo nunca constrói algo profundo. Porque profundidade exige ausência, exige foco, exige um tipo de isolamento que poucos estão dispostos a enfrentar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você tentou mudar, mas continuou no mesmo ambiente, com os mesmos hábitos, com as mesmas distrações? Quantas vezes prometeu foco, mas manteve tudo que te tira do foco por perto? Isso não é falta de disciplina. Isso é falta de estratégia. Porque ninguém constrói uma mente forte no meio do caos constante. Ninguém cria algo grande enquanto está sendo interrompido o tempo todo. E é por isso que desaparecer por 30 dias não é sobre sumir do mundo. É sobre remover o que está te enfraquecendo. E quando você faz isso de verdade, algo começa a acontecer. Sua mente desacelera. Seus pensamentos ficam mais organizados. Sua energia para de ser drenada por coisas inúteis. E você começa a perceber o quanto consegue produzir quando não está sendo constantemente interrompido. O que antes levava semanas começa a acontecer em dias. O que parecia difícil começa a ficar simples. Porque o problema nunca foi sua capacidade, foi o ambiente. Foi o excesso. Foi a falta de espaço mental. Existe um princípio que poucas pessoas entendem. Crescimento real acontece no invisível. Não é no barulho, não é na exposição, não é na validação. É no silêncio. É no momento em que ninguém está olhando. É quando você está sozinho com sua disciplina, com sua consistência, com sua decisão de continuar mesmo sem aplauso. E é exatamente isso que esses 30 dias te forçam a fazer. Eles te tiram do vício de ser visto e te colocam no compromisso de evoluir. No meio desse processo, você também vai perceber outra coisa. Muitas pessoas não sentem sua falta.
E isso pode doer no início. Mas na verdade, isso liberta. Porque você entende que estava gastando energia tentando manter conexões que não eram profundas. Tentando agradar pessoas que não estavam realmente presentes. E quando você se afasta, você limpa isso. Você deixa espaço apenas para o que realmente importa. E isso te fortalece. Ao mesmo tempo, algo curioso acontece. Quanto menos você aparece, mais você se torna interessante. Porque o raro chama a atenção. O que não está disponível o tempo todo ganha valor. E isso não é jogo. Não é manipulação, é consequência natural de quem não depende da validação externa. Pessoas começam a perceber sua mudança. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua presença muda. Porque agora você não está mais tentando ser aceito. Você está ocupado se construindo. E quando esses 30 dias passam, você não volta o mesmo. Você volta diferente. Mais calmo, mais firme, mais claro. Você não sente mais necessidade de responder tudo, de participar de tudo, de se provar o tempo todo. Você escolhe. Você filtra. Você decide. E isso te coloca em um nível que a maioria nunca alcança. Porque enquanto eles continuam reagindo ao mundo, você passa a agir com intenção. Mas deixa eu te dizer algo importante. Desaparecer por 30 dias não é mágica. Não é um ritual secreto que resolve tudo sozinho. É uma decisão. E como toda decisão, só funciona se for levada a sério. Não adianta se afastar fisicamente e continuar preso mentalmente. Não adianta desligar do mundo e continuar consumindo distração de outra forma. O verdadeiro desaparecimento é interno. É cortar o excesso, o ruído, o desnecessário. É criar espaço para que sua mente respire. Organize, evolua. E se você fizer isso, de verdade, você vai entender algo que muda tudo. Você nunca precisou de mais tempo, mais sorte ou mais oportunidade. Você precisava de menos distração, menos ruído, menos interferência. Porque quando isso some, o que sobra é você. E se você estiver disposto a encarar isso, a assumir isso, a trabalhar nisso, não existe limite para o que você pode construir. Agora a pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: você tem coragem de fazer? Você tem coragem de se afastar, de ficar em silêncio, de abrir mão da validação imediata para construir algo maior? Porque a maioria não tem. E é exatamente por isso que a maioria continua no mesmo lugar. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu vou desaparecer por 30 dias. Isso não é só uma frase, é um compromisso. E quando você assume isso publicamente, sua mente começa a levar mais a sério. Se inscreve no canal e ativa o sino, porque aqui você não vai encontrar distração, vai encontrar direção. E lembra disso, às vezes, a melhor forma de avançar não é fazendo mais, é se afastando do que te impede de crescer. Nos vemos no próximo vídeo.